Bem-vindos ao canal do Zema. Falaremos hoje sobre as tabelas verdade. Primeira tabela que nós vamos falar do conectivo E, que é esse do chapeuzinho do você lá que eu já expliquei no vídeo anterior. Então nós temos aqui conectivos E ou C, então C, somente C e ou exclusivo. Começaremos pelo conectivo E. Quando que o conectivo E retorna uma verdade? Quando tiver duas verdades. Verdade no P e verdade no Q. Somente assim. Se eu tiver outra situação qualquer, em duas informações, já sai falso. Então aqui o que nos interessa? A verdade. Principalmente a verdade. Porque a maioria das questões de lógica, o que mais nos interessa é a verdade. Então temos a situação verdadeiro e verdadeiro, retorna verdadeiro. Verdadeiro e falso, retorna falso. Falso e verdadeiro, retorna falso. Falso e falso, retorna falso. O único que nos interessa, que é o maior interesse nosso, é saber que quando for duas verdades no conectivo E, retorna verdade, ok? Conectivo OU, quando que retorna falso? Quando for duas falsidades. Então, se não for duas falsidades, é verdade. Então, sempre que tiver uma verdade no conectivo OU, vai retornar verdade. Lembrando que é o que o conectivo OU, né? Apenas então a gente chama de disjunção inclusiva. Ou seja, se for duas verdades, também sai verdade, né? Ok? Então, quais as verdades que nos interessam? Verdadeiro, verdadeiro, sai verdadeiro, né? Verdadeiro ou falso, sai verdadeiro. Falso ou verdadeiro, sai verdadeiro. Falso ou falso, sai falso. Então, essa é a situação que nós precisamos evitar no conectivo OU. Conectivo C, então. Então, é importante que nesse conectivo a gente tenha a informação da suficiente e necessário, ou seja, P é suficiente para que o Q aconteça e o Q é necessário para que o P aconteça. Então o primeiro é suficiente para o segundo e o segundo é necessário para o primeiro. Então nesse conectivo também é importante falarmos do modus tollens, que ele é a equivalência lógica do conectivo C, então, que você vai voltar negando. Falaremos com mais detalhe. E também a equivalência lógica do conectivo OU com o C, então. Temos aqui a situação que vai retornar falso no conectivo C, então. Qual é essa situação? Apenas se for verdade o primeiro e falso o segundo. Eu brinco para memorizar que é a seguinte situação: se for verdadeiramente falso, o único que é verdadeiramente falso no conectivo C, então, é verdadeiramente falso. O único que é falso é essa situação do verdadeiramente falso. Verdade no primeiro, falso no segundo. Todas as outras situações, o resultado final vai ser verdade. Portanto, nós temos que evitar o verdadeiramente falso para que saia falso no final. Não queremos falso, a gente quer situações verdadeiras. Então, nessa tabela, nós temos três verdades. Ou seja, não queremos verdadeiro e falso nessa ordem. Temos aqui inversão do P. Então, toda essa coluna P e essa coluna aqui é que nós vamos inverter. Então o P é sempre VVFF, então verdade, verdade, falso, falso, que a gente vai inverter. Falso e falso, verdade, verdade. Da mesma forma que o Q vai ser falso, verdade, falso, que a gente vai inverter. Falso, verdade, verdade. Para que isso? Para que a gente mostre o modus tollens, que é o conectivo C, então, voltando, que é uma equivalência lógica. Então, quando que vai ser falso no C, então, aqui? Ou seja, não Q, então não P. Quando for verdade o primeiro e falso o segundo. Quem é o primeiro? Não Q. Verdade. Quem é o segundo? Não P. Falso. Então, apenas nessa situação, nós temos um resultado final falso. Todas as outras situações, nós temos resultado final verdade. Coincide essa coluna com essa coluna do C, então. Portanto, são chamados de equivalências lógicas. E essa equivalência lógica é modus tollens, muito usada, muito cobrada em concursos públicos. Da mesma forma, nós temos uma outra equivalência lógica usando o conectivo OU, uma equivalência lógica com o conectivo C, então. O que acontece? O conectivo não P ou Q, quando que vai retornar falso um conectivo OU? Quando tiver duas falsidades. Então eu vou olhar para a coluna não P, que está aqui, tem um V, e a coluna Q, que está aqui. Então, olhando para essas duas colunas, a única situação que eu tenho dois falsos é aqui.
Então nessa linha eu vou ter falso. Todas as outras situações eu vou ter pelo menos uma verdade. Aqui tem uma verdade, aqui tem duas verdades e aqui tem uma verdade. Então o resultado final é verdade. Então nós temos nessa coluna exatamente o mesmo resultado desta, mesmo resultado desta. Portanto temos três equivalências lógicas, ok? No próximo conectivo que nós vamos falar é o C e somente C. Ele é muito parecido com o conectivo C então. Então ele é C então na ida e C então na volta. Então se for verdadeiramente falso na ida, é falso. Se for verdadeiramente falso na volta, também é falso. É isso que significa o conectivo C e somente C. Então nós temos duas verdades, sai verdade. Nós temos duas falsidades, sai verdade. Quando que vai sair falso? Quando for verdadeiramente falso, sai falso. Ou quando for falsamente verdadeiro, que é o verdadeiramente falso voltando. Então aqui nestas duas situações nós temos duas falsidades. Apenas nessas duas situações. As outras duas nós teremos aí duas verdades, né? Duas situações de verdade. Então se for verdade, verdade, ou falso e falso, retorna verdade no conectivo C e somente C. Como é que eu memorizo então? C então indo, C então voltando. C então indo ou C então voltando, ok? E o conectivo ou, né, que geralmente aparece nas questões assim, ou acontece isso, ou acontece aquilo. Quando o ou vem no começo da frase, tem que lembrar que é um conectivo ou. O que que muda ele para o conectivo ou? Apenas na primeira linha, porque ele não permite duas verdades para sair verdade. Se for duas verdades, ele vai sair falso. Se for duas verdades no conectivo ou exclusivo, ele sai falso. Lembrando que o conectivo ou exclusivo tem um detalhe embaixo da representação do ou, né? Que seria uma letra parecida, uma letra V, vamos pensar assim. Então ele tem esse risco embaixo. Então ele não permite duas verdades, apenas uma verdade ou um falso. Tem que ser exclusividade, ou é verdade ou é falso. Não pode ser duas verdades, né? No conectivo P ou Q exclusivo. Então aqui, falso e falso já era falso no conectivo ou, no ou exclusivo também é falso. O que muda do ou exclusivo para o ou é que não pode ser duas verdades. Somente isso. E aqui eu estou negando o resultado dessa coluna. Então o que era falso virou verdadeiro, o que era verdadeiro virou falso, e o que era verdadeiro virou falso, e o que era falso virou verdadeiro. Por que que eu estou mostrando isso? Para dizer para vocês que isso tem uma semelhança, né, com esse resultado. Ou seja, se eu negar o resultado do ou exclusivo, eu vou ter exatamente uma equivalência lógica ao C e somente C. Então tá aí mais uma equivalência lógica aí para vocês. Aqui tem nosso momento prática, que eu sempre peço para que vocês deem uma pausinha no vídeo, né, e tentem resolver. São duas questões da CESP, uma banca que participa muito aí dos concursos, e ela tem alguma característica, uma característica diferente. Nessas questões, por exemplo, você só tem que dizer se é correto ou se está certo ou se está errada a afirmação que ela dá. Então aqui na questão 1 você tem uma afirmação, você tem que dizer correto, é certo ou é errado isso aqui. E aqui é a mesma coisa, você vai completar a tabela, né, e vai dizer, essa afirmação que ela está dando é verdadeira ou falsa? Ou é correta, é certa ou é errada? Então dá um tempinho aí e tenta resolver isso. Eu construí essa tabela para ajudar vocês, mas no concurso ela não vem só este texto, né? Então dá uma pausinha no seu vídeo aí, que eu já retorno em segundos para fazer os comentários e a correção. É isso aí. Voltando então. O que nós temos? Se o conectivo, se A então B é falsa, não A ou B é verdadeira. Se pararmos para observar, a gente já viu isso aqui na nossa aula. O que eu tenho aqui? Um conectivo ou negando o primeiro e mantendo o segundo. Ou seja, ele é uma equivalência lógica do C então. Portanto, de cara já dá para responder essa questão. Está certa ou está errada essa questão? Nós percebemos que se é uma equivalência lógica, o resultado tem que ser o mesmo. Então aqui não poderia ser verdadeira essa informação. Tem que ser falsa, exatamente igual a essa daqui, né?
Se você for montar aqui, se você for pensar, qual é a situação que torna falso isso aqui? É se for verdade o primeiro e for falso o segundo. Nós pensarmos aqui, se o A é verdade, o não A é falso. E o B? O B não mudou nada, o B é falso. Se eu tenho essa informação falsa ou essa informação falsa, aqui não pode ser verdadeiro, seria falso. Portanto, esta questão não está certa, ela está errada. Lembrando que na banca CESP, cada questão errada anula uma certa que você fez, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Aqui nós temos uma expressão da forma não A ou não B, é uma proposição que tem exatamente as mesmas valorações V ou F da proposição A, então B. Aqui nós temos uma informação importantíssima. A ou A e não B está negando. Se eu nego essa informação, o que acontece? Eu vou negar esse, então vai ser não A, troco o conectivo E por OU e nego esse. E aí fica exatamente essa mesma informação. Ó. Essa mesma informação. Né? Então nós vamos ver isso na construção da nossa tabela. Então o que isso significa? Que se eu sei essa informação, se eu negar isso, esse não sai, esse OU passa para E e esse fica invertido. Né? Vamos analisar aqui. Então está dizendo que tem as mesmas valorações V ou F da proposição A, então B. De cara, se você sabe essa informação dessa forma que eu te disse, você já disse que essa questão é uma questão que está certa. Mas vamos mostrar aqui na nossa tabela a verdade. Aqui eu tenho, vou negar toda a minha coluna B, por quê? Porque ele está pedindo aqui, ó, conectivo E, negação da nossa coluna B. Então aqui está dizendo, ó, não B. Então se o B é verdade, falso, eu vou pôr falso, verdade, falso, verdade. Neguei toda a minha coluna B. Okay? Aqui está dizendo, ó, A e não B. É um conectivo E. Então eu preciso de duas verdades para ser verdade. Eu vou olhar para a coluna não B e para a coluna A. Eu preciso de duas verdades para ser verdade. Eu tenho aqui duas verdades. Ó. Então isso aqui é verdade. Não tem mais nenhuma situação duas verdades. Ó. Portanto, as outras são todas falsas. O que eu tenho? Uma negação dessa coluna. Então o que era falso fica verdade. O único que era verdade vai ficar falso. Os outros são verdades. E aqui eu tenho C então, que eu já sei que só vai ser falso nessa situação. Verdadeiramente falso, então é o único que vai me dar falso. O restante são verdades. Portanto, nós temos uma equivalência lógica. De fato, nós temos a situação que essa questão é uma questão correta, uma questão certa, né? Deixa eu apagar isso aqui para ficar bonito. Fica uma questão certa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, possam ter aprendido e curtam-nos a seção do nosso canal aí se inscrevendo. Um abraço, muita paz, felicidade a todos. Tchau!